Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de história. Hoje vamos continuaremos a falar sobre a Era Vargas, aula 2 sobre a Era Vargas, o governo constitucional. Lembrando que Era Vargas é o assunto mais recorrente na prova do Enem e também em muitos vestibulares, né? Era Vargas de 1930 a 1945. Então hoje vamos falar sobre o governo constitucional. Vamos viajar na história? Vem comigo nessa. Governo constitucional. Quando você pensa no próprio nome, governo constitucional, é claro que você faz uma ligação com a Constituição, ou seja, um governo que está seguindo uma Constituição. Que Constituição é essa? A Constituição de 1934, a terceira Constituição na história do Brasil. Nós tivemos a primeira Constituição em 1824, no Brasil, o Império, durante o governo de Dom Pedro I, né, logo após a independência do Brasil, a nossa primeira Constituição. Depois a Constituição de 1891 da República, a primeira Constituição da República, e nós temos a Constituição de 1934. Lembrando que o Vargas chegou ao poder através de um golpe, através do quê? De uma revolução. Muito bem. Já falamos sobre isso na aula passada. Muito bem, o Vargas, ele governa esses 4 primeiros anos sem nenhuma Constituição, é um governo chamado de governo provisório, ou seja, ele está chegando ao poder, ele está fazendo com que o governo, com que esse poder fique alinhado aos seus interesses e também dos grupos que estavam ligados ao Vargas. Em 1932, nós tivemos a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Foi convocada, pós-revolução, uma Assembleia Nacional Constituinte em 1933. Em 1934, nós tivemos a eleição direta por esta Assembleia do presidente Getúlio Vargas. Ele foi eleito. Então, o que acontece? Os deputados que elaboraram a Constituição elaboraram também uma lei falando que o primeiro presidente seria eleito de maneira indireta, que aconteceu, Getúlio Vargas, e a partir do próximo presidente teria que ser de maneira direta. Então o Vargas teria que ficar no poder, né, governando o Brasil de 1934 até 1938, que não ocorrerá. Tanto é que esse período que nós estamos estudando vai de 34 a 37, porque nós teremos um golpe em 1937. Ok? Muitas pessoas colocam 1935 a 1937 o governo constitucional, mas eu considero 1934, já que o Vargas foi eleito no meio de 1934 pelo Congresso, pela Assembleia Nacional Constituinte. Uma Constituição muito importante esta, porque garantiu direitos trabalhistas e também muitas modificações na lei eleitoral. A lei eleitoral que foi modificada em 1932 e a Constituição veio para ratificar o voto universal, o voto à mulher, né? A mulher conquistou, gente, conquistou. É importante esse termo conquistar, né? Porque não foi nenhum presente do Getúlio Vargas. Uma luta já de muitos anos das mulheres, tanto é que nós tivemos no Rio Grande do Norte, vou até deixar aqui para vocês o link da aula sobre as primeiras mulheres eleitas no Brasil. Nós tivemos no Rio Grande do Norte, em 1927, já uma lei estadual que estabelecia o voto e também dava o direito à mulher a concorrer às eleições. Ok? Então é uma luta, não é um presente do Vargas.
nós temos que, é o resultado de uma luta, nós temos que aprender a colocar isso na história, né? O governante coloca isso como um presente, mas não é um presente. Tudo tem um contexto, tem um processo histórico, assim como o voto no Brasil. E o voto passa a ser secreto, universal, secreto, e também de 21 passa para 18 anos o voto. E também eles aprovam que o Vargas teria o quê? Um mandato de 4 anos, teria um mandato de 4 anos, só que não haveria reeleição. Aí você fala, professor, mas ele já estava no poder, como que não tem reeleição? Vamos pensar o seguinte, para o Vargas não existiu, era provisório esse período, 4 anos, 4 anos. Era provisório, agora somos realmente um governo constitucional, agora realmente eu fui eleito presidente do Brasil pelos deputados e estou aqui para representar a nação brasileira. Muito bem, vamos pensar então nesse período de 1934 até 1937, um período muito importante, o que levará o Vargas a dar um golpe, a não convocar eleições diretas para presidente da República. Então nós temos todos um processo que é importante você fazer uma ligação com os fatos mundiais. O que está acontecendo no mundo? No mundo, nós estamos passando o quê? A Grande Depressão, né, recorrente justamente da queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Nós temos o comunismo na União Soviética indo muito bem, obrigado. A União Soviética que não sofreu os efeitos desta crise, e nós temos 2 regimes crescendo e muito, né? Tanto o fascismo na Itália, com Mussolini, e também o nazismo, o Hitler, que chegará ao poder. E tudo o que está acontecendo de maneira mundial, na história mundial, é claro que irá se refletir no Brasil. Então nós temos nesse período o surgimento de 2 grupos políticos no Brasil, 2 grupos importantes, um de extrema direita e o outro de extrema esquerda. O de extrema direita, a Ação Integralista Brasileira, AIB. A AIB, ela será comandada por um escritor paulista, o Plínio Salgado. Os integrantes da AIB eram o quê? Tinham aquele discurso da família, a ordem, era um discurso alinhado com o fascismo, com o neofascismo, e nós temos muitos membros que foram ligados também à Revolução Constitucionalista de 1932. Então, é um movimento que surgiu em São Paulo, a AIB, Ação Integralista Brasileira. Do outro lado, nós temos a ANB, Ação Nacional Libertadora. Ação Nacional Libertadora de extrema esquerda, nós temos no Brasil a presença, olha só, Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes que fez parte lá do movimento tenentista na República Velha, e ele retornou ao Brasil como comunista. Ele ficou exilado, teve contato com as ideias comunistas, tornou-se um comunista, e ele retorna ao Brasil com a ajuda da Olga. Se você não assistiu, vale a pena assistir para esse momento da história o filme da Olga, a Olga que acaba se casando com Luiz Carlos Prestes. Depois, como ela é judia, ela acaba sendo enviada para os campos de concentração na Alemanha, e ela é morta numa câmara de gás. Ela acaba sendo enviada pelo governo do Vargas, ok? Vale a pena o livro também fantástico do Fernando Moraes, Olga, que inspirou o filme Olga. Fica aí a dica para vocês. Muito bem, o Luiz Carlos Prestes, então nós temos aí a questão do Partido Comunista do Brasil, comunismo. No Brasil eles vão tentar uma revolução, né, vamos dizer assim, uma revolução comunista. No Brasil eles acreditavam que ia ter um apoio de boa parte do exército brasileiro, e eles tentam em 1935
que é chamado de intentona comunista, ou seja, uma tentativa de chegada ao poder. O Vargas descobre, o Vargas reprime esse movimento, coloca o Partido Comunista na ilegalidade, e nós temos também essa consequência aí com a Olga e com os demais, e também em relação ao Luiz Carlos Prestes, a uma ação enérgica por parte do Getúlio Vargas. Muito bem, isso tudo fez com que Vargas, é claro, ele chegasse mais próximo da ação integralista brasileira, a IB, se aproximasse mais da extrema-direita, mais dos ideais fascistas, neofascistas. Só que o Vargas, ele utilizará muito a IB até o golpe do Estado Novo. Depois nós iremos falar sobre isso. A partir do Estado Novo, ele deixa meio que de lado o pessoal da ação integralista brasileira. Mas daí já é um outro papo, que é a nossa próxima aula. Muito bem, o Vargas, nesse momento em que todo mundo ele começa a propagar a questão de que os comunistas irão pintar a nossa bandeira de vermelho. Várias vezes na história isso foi propagado. Que os comunistas, entre aspas, comem criancinhas. Ou seja, de toda a maldade que o regime comunista causa, os danos e assim por diante. É claro que ele vai ter o apoio da elite, né? Vai ter o apoio dos empresários nessa luta contra o comunismo. A intentona comunista, então, foi um ponto de partida para que Vargas desse o golpe em 1937, o golpe do Estado Novo. Ele vai falar de um plano que os comunistas estavam com um plano de tomar o governo do Brasil, para que o Brasil se tornasse um país socialista, um país comunista, que é o plano Cohen, né? Cohen. Muito bem. Esse plano, o que acontece? A história mostrou que foi forjado, que foi armado pelo governo Vargas. Mas ele conseguiu convencer, ele falou, não, a melhor forma que tem de combater a ação comunista é justamente suspender a Constituição de 1934, que foi, né, projetada, que foi elaborada no seu governo, né, e fazermos uma nova Constituição e que eu continue no poder para justamente os comunistas não tomarem conta aqui do Brasil. E assim nasce, com esse golpe de 1937, o Estado Novo. Professor, por que Estado Novo? Porque o Vargas fala, agora sim, agora está nascendo o meu Estado, o meu governo, o país que eu realmente sempre sonhei, que é um país, claro, antidemocrático, enfim, nós teremos aí uma ditadura do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, que irá abranger toda a Segunda Guerra Mundial também. Então, um assunto muito importante na nossa próxima aula, iremos falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a questão do Vargas, uma hora, né, meio que para o lado do eixo, mas acaba ficando apoiando os Estados Unidos e assim por diante, tá bom? Isso na nossa próxima aula. E a partir desse momento também o Vargas, Estado Novo, ele começa a chamar a República que nós temos no Brasil é a República Velha, que nós tínhamos a partir de então. Agora o Estado é novo. Ok, queridos? Este foi o nosso bate-papo bem rapidinho sobre a segunda parte do governo Vargas, o Estado Novo. Na próxima aula estaremos falando sobre o Estado Novo. Essa aula foi sobre o governo constitucional, não foi sobre o Estado Novo. O professor está ficando doido. Não esqueça de curtir aí o nosso canal, de se inscrever no nosso canal, né? Sou novo aqui, né? Estou aprendendo ainda. Não esqueça também de ativar as notificações, tá bom? Abraços fraternos, até a nossa próxima aula, que será um pouquinho mais longa, sobre um fato
importante da nossa história, que é o Estado Novo e a era Vargas, o governo de Vargas. Abraços, até lá. O governo se sentia ameaçado pelos integralistas à direita e pelos comunistas à esquerda. Em novembro de 1935, estoura uma revolta comunista nos quartéis, logo dominada por Getúlio. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração.